A Rede Globo é uma emissora que divide opiniões. Porém, se tem algo que precisamos concordar é que a Rede Globo tem influência. Porém, você sabia que a Rede Globo começou como um pequeno jornal no Rio de Janeiro e hoje em dia é uma das maiores empresas de comunicação do mundo? Bem, eu sou o Gonçalo e no vídeo de hoje você vai conhecer a história da Rede Globo. Antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você já deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e me seguir tanto aqui como nas minhas redes sociais. Para falar sobre a Rede Globo, precisamos falar sobre o Grupo Globo. E tudo isso começou em 1925. Quando Roberto Marinho assumiu o comando de um jornal chamado O Globo, que foi fundado por seu pai, chamado Irineu Marinho, no dia 29 de julho de 1925. 25 dias depois do lançamento do jornal, Irineu morreu em decorrência de um ataque cardíaco e com isso, Roberto Marinho, após ficar um tempo trabalhando como secretário para ganhar mais experiência, assumiu os negócios do pai. Durante décadas, o Globo se destacou como uma das principais publicações do país, ganhando a confiança do público com o jornalismo inovador. Porém, Roberto Marinho tinha planos ainda maiores. Em 1944, Roberto Marinho funda a Rádio Globo. Em 1952, acontece a fundação da Rio Gráfica, que mais para frente ficaria conhecida como Editora Globo. Essa fundação aconteceu por conta do sucesso de revistas em quadrinhos na época. No dia 5 de janeiro de 1951, Roberto Marinho encaminhou ao então presidente da época, Eurico Gaspar Dutra, o pedido de concessão de um canal televisivo para a Rádio Globo. A televisão havia estreado no Brasil em 1950 e Roberto Marinho logo se entusiasmou pela nova mídia. Essa concessão acontecia da seguinte forma: a empresa detentora de uma concessão de rádio ou TV não é proprietária do sinal utilizado. Ela está apenas usando temporariamente o espaço emprestado pelo governo. Os períodos de concessões, inclusive, variam de acordo com o meio de comunicação. Ou seja, o dono de TV, no caso Roberto Marinho, teria que pedir para o governo um espaço para poder criar o próprio canal. Roberto Marinho, em carta a seu irmão Ricardo Marinho, demonstrou sua intenção em constituir um canal próprio, prevendo a importância que a televisão conquistaria no mercado das comunicações. Podemos dizer que ele estava certo, né? Em março de 1951, pouco mais de um mês após a posse do novo presidente Getúlio Vargas, a Rádio Globo recebeu a concessão de um canal de televisão. Porém, Getúlio Vargas reconsiderou e interferiu a concessão em 1953. Apesar das dificuldades e da negação do governo, Roberto Marinho não desistiu de seu projeto. Em 1957, o presidente Juscelino Kubitschek assinou a concessão do Canal 4 do Rio de Janeiro para a Rádio Globo. A Globo foi o primeiro canal no Brasil a projetar e construir um espaço especificamente para abrigar uma emissora, sem a necessidade de adaptar-se em antigos teatros ou cassinos. O prédio foi elaborado com estúdios modernos, camarins anexos aos estúdios, produção e escritórios. Roberto Marinho se inspirou no modelo da WFBM, emissora dos Estados Unidos. Antes da estreia, o Canal 4 passou por muitos testes, em que eram exibidos filmes estrangeiros ao longo do dia. Em 31 de março de 1965, o golpe militar completava um ano no Brasil e todas as emissoras deveriam exibir um pronunciamento oficial. Porém, a Globo, que ainda não havia estreado, exibiu de teste
um filme em que um barco descia rio abaixo. Os jornais no dia seguinte ironizaram que o Canal 4 havia boicotado o pronunciamento militar e Roberto Marinho quase enfrentou um grave problema. Os irmãos de Roberto Marinho, que também eram acionistas do jornal O Globo e da Rádio Globo, não quiseram investir na sociedade para criar uma emissora de TV, pois achavam o projeto muito arriscado. Mas Roberto Marinho viu a potencialidade da nova mídia e aos seus 60 anos inaugurou a TV Globo. A Rede Globo estreou às 11 horas do dia 26 de abril de 1965. O primeiro programa foi o infantil Unidunité. Na programação do dia houve uma variedade de atrações, como o jornalístico Teleglobo, a novela Ilusões Perdidas e o programa de entrevistas Show da Noite. No ar, mais um campeão de audiência do seu Canal 4. Além dos jornais e programas de entretenimento, a Globo passou a investir no esporte. Em 1965, foi exibido o amistoso de futebol Brasil contra a União Soviética. No ano seguinte, foi ao ar a primeira mesa redonda de futebol da Globo, a Grande Resenha Facite, que reunia comentaristas de renome como Nelson Rodrigues, João Saldanha e o jornalista Armando Nogueira, e assumiu a direção do jornalismo da TV Globo. Em uma época em que a televisão ainda engatinhava no Brasil, a Globo, com a parceria do grupo Time Life, trouxe tecnologia de ponta e deu seus primeiros passos rumo ao sucesso. Porém, essa parceria com a Time Life ainda daria dor de cabeça a Roberto Marinho. No ano de 1965, Roberto Marinho enfrentou uma CPI sobre o acordo de assistência técnica com o grupo Time Life, selado 3 anos antes. Carlos Lacerda, então governador da Guanabara, e o deputado João Calman, um dos proprietários dos diários e emissoras associados, principal grupo de comunicação da época, do qual fazia parte a TV Tupi, contestaram a regularidade do negócio. Após longos debates públicos, o acordo foi considerado válido apenas em 1967. Em 1971, Roberto Marinho encerrou o contrato com a Time Life. Para ressarcir o grupo norte-americano, ele adquiriu empréstimos em bancos nacionais, tendo que empenhar todos os seus bens pessoais. No decorrer dos anos, a Globo e o Roberto Marinho foram adquirindo novos canais, para assim poderem expandir o seu alcance. A década de 1970 marcou a ascensão da Globo. Foi nessa época que o famoso padrão Globo de qualidade começou a ganhar forma. O Jornal Nacional surgiu e revolucionou o jornalismo, unindo o país com notícias em rede nacional. No ar, Jornal Nacional. E as telenovelas se tornaram um fenômeno cultural. Será de você com uma condição: Qual? de nos contar a sua história. A minha história? Né? Nós queremos saber por que é que você bebe. Programas como Fantástico e a cobertura de eventos históricos consolidaram a liderança da Globo. E em pouco tempo foi se tornando a maior emissora do Brasil. Um grande exemplo disso foi em 1966, quando a TV Globo fez a cobertura ao vivo das enchentes que deixaram dezenas de mortos e feridos no Rio de Janeiro. O diretor da Globo, Walter Clark,
inovou a linguagem jornalística ao colocar as câmeras dos repórteres na rua, mostrando os estragos e os problemas enfrentados pela população. A emissora, que desde a sua estreia apresentava baixos índices de audiência, conquistou o público carioca ao dar voz aos cidadãos e promover a recuperação da cidade, como uma campanha de solidariedade aos desabrigados que perderam tudo. Avenida Niemeyer, então a única ligação da Zona Sul com São Conrado e Barra da Tijuca, uma enorme barreira desceu e cobriu a estrada. Por toda parte, a água subiu e cobriu tudo. Durante a ditadura militar, toda a programação exibida tinha que ser aprovada pela Divisão de Censura de Diversões Públicas. A partir de 1968, com a promulgação do AI-5, a censura se acirrou nos telejornais e na área de entretenimento. Em 1975, a novela Roque Santeiro foi impedida de ser exibida, já tendo sido aprovada e com 20 capítulos gravados. Em repúdio, Roberto Marinho escreveu um pronunciamento contra a censura, lido no Jornal Nacional e publicado no jornal O Globo. O jornalismo, as novelas e os programas de variedade e de humor sofreram cortes e proibições da censura. Durante os anos 70, as televisões ainda eram em preto e branco. A primeira exibição oficial colorida da Globo para toda a população foi a Festa da Uva, em rede nacional, em 1972. O Jornal Nacional exibiu a primeira reportagem colorida em 1973 sobre um acidente aéreo. Em 1977, toda a programação da Globo era em cores. Em 1973, O Bem Amado foi a primeira novela em cores exibida no Brasil. Foi uma nova experiência para a equipe técnica, que teve dificuldades para dominar a nova linguagem, deixando os figurinos, cenários e maquiagens muito coloridos. Em 1973, Roberto Marinho abriu mais uma frente de internacionalização dos negócios, estabelecendo escritórios em Nova York e em Londres em 1974. Devido à censura do regime militar, o jornalismo internacional ganhou espaço, já que tinha uma maior liberdade. A Globo passou então a investir em correspondentes internacionais e ampliar sua cobertura internacional. Em 1976, a sede da emissora no Rio de Janeiro sofreu um grande incêndio. Outros incêndios ocorreram em 1969 nos estúdios de São Paulo. Em 1971, no auditório da Globo, no Rio de Janeiro. Curto-circuito no sistema de ar-condicionado iniciou um incêndio que começou às 13 horas durante a transmissão do Jornal Hoje. E apesar dos estragos, a Rede Globo ficou apenas alguns minutos fora do ar, pois imediatamente as imagens passaram a ser geradas de São Paulo. Em 1983, foi apresentada a proposta de emenda das eleições diretas para presidente. E as manifestações a favor dessa emenda ficaram conhecidas como diretas já. Roberto Marinho orientou para que os protestos fossem noticiados, porém apenas nos jornais locais, por temer que representasse um fator de inquietação nacional, e com isso ameaçassem o processo da abertura política. À medida que o movimento ganhava repercussão nacional, a Globo passou a transmitir as manifestações pró-diretas já nos programas e telejornais de rede. O primeiro comício das diretas já, transmitido em rede nacional, foi o da Sé, em São Paulo, em 25 de janeiro de 1984, no aniversário da cidade. A chamada do Jornal Nacional sobre o comício foi junto às festas. Isso acabou provocando acusações de que a Globo não tinha feito reportagens sobre o comício. De um lado, a sociedade criticava e pressionava a Globo a noticiar com destaque as manifestações. De outro, os militares coagiam Roberto Marinho a não noticiar os protestos,
ameaçando de retirar a concessão do canal. Depois dessa polêmica do comício, Roberto Marinho avaliou que a mobilização popular deveria ser tratada como um assunto nacional, orientando que as matérias dos comícios fossem exibidas em todos os telejornais e programas da rede. No comício conhecido como Comício da Candelária no Rio de Janeiro, em 10 de abril de 1984, que reuniu 1 milhão de pessoas, a Globo transmitiu a manifestação ao vivo ao longo da programação e exibindo matérias em todos os telejornais. Em 1989, a Globo transmitiu ao vivo o debate entre os candidatos do segundo turno da primeira eleição presidencial pós-ditadura. No dia seguinte ao debate, foram exibidas 2 edições. Uma no Jornal Nacional, que foi criticada por ser mais favorável ao candidato Lula, e também no Jornal Nacional, que gerou críticas por ser mais favorável ao candidato Collor. Depois desse debate, a emissora entendeu que não deveria editar debates, passando a exibi-lo somente na íntegra e ao vivo. Nos anos 1980 e 1990, a Globo expandiu sua influência. O canal exportou suas novelas para dezenas de países e a emissora se tornou sinônimo de Brasil no exterior. Em 1995, foi inaugurado o projeto Jacarepaguá, mais conhecido como Projac, equipado com alta tecnologia e formado por estúdios de gravação, áreas para construção de cidades cenográficas, fábricas de cenografia e figurino, e um moderno centro de pós-produção. O jornalista Evandro Carlos de Andrade, auxiliado por Alice Maria e com o apoio de Roberto Marinho, implantou a Globo News, primeiro canal de notícias brasileiro 24 horas no ar, em 1996. O Grupo Globo também se consolidava como um conglomerado com empresas de rádio, jornal e mais tarde na internet. Em 2000, o Grupo Globo lançou o portal e provedor de internet Globo.com. No dia 6 de agosto de 2003, falece aos 98 anos Roberto Marinho por conta de um edema pulmonar. E atenção, acaba de morrer o jornalista Roberto Marinho, presidente das organizações Globo. Manhã desta quarta-feira, ele sofreu em sua casa, no Cosme Velho, no Rio de Janeiro, um edema pulmonar causado por uma trombose. Acreditamos no sonho e construímos a realidade. Essa é uma das frases mais conhecidas de Roberto Marinho, e acredito que, como está dito na frase, ele acreditou e conseguiu tornar o sonho dele em realidade. A Rede Globo, ou melhor, Grupo Globo, até hoje continua gigantesco. Com Big Brother, Globoplay, novelas, a Globo continua com sua grande influência. E mesmo quem não gosta da Globo, claramente por questões políticas, deve admitir que o canal e grupo tem muita importância na história da comunicação no Brasil. Em 2024, a Globo foi considerada a segunda maior emissora de TV do mundo, sendo uma das maiores produtoras de conteúdo do mundo, ficando atrás apenas da ABC. Uma curiosidade, sabe quem é a quinta maior? A Record. Se você quiser a história da Record, deixa aqui nos comentários. Agora quero saber de você, qual a sua opinião sobre a Rede Globo? Se você aí tiver algum outro canal, alguma outra pessoa muito importante da comunicação, que você queira conhecer a história, que você queira saber como surgiu, qual foi a carreira, pode deixar aqui nos comentários. Bem, mas esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, quero pedir com muito carinho para você já deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo com a sua família, com seus amigos, aquela pessoa que você sabe que vai gostar bastante de conhecer a história da Rede Globo. Se você aí não é inscrito no meu canal aqui no YouTube, se inscreva aqui no meu canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Caso você esteja assistindo esse vídeo em outra rede social, me siga aqui para não perder nenhum vídeo novo que eu for postar aqui
E antes de ir embora, eu vou recomendar para vocês 2 vídeos muito bons. Esse vídeo aqui que eu falo sobre como estão os atores de Todo Mundo Odeia o Chris hoje em dia. E esse vídeo aqui que eu falo sobre séries famosas que são baseadas em fatos reais. Bem, mas é isso. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo até o final. E nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, tamo junto e fui!